computador, né? Tá com... Ok. Tem alguém falando. Deixa eu só É ver o aqui. áudio da... Não, acho que é só o meu agora que tá. Tá, ok. Eu acho que nós podemos começar. Temos 13 pessoas. Então, quem chegou depois, todo mundo seja muito bem-vindo, né? Ok, vamos lá então, Pedro. Manda Vamos abraço. lá? Manda abraço. Estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo legal? Faz um joinha aí na tela. Obrigado. Bom dia. Para quem não me conhece, eu acho difícil, que eu sou meio falador. Eu sou o Pedro, Pedro Augusto, sou estudante aí do curso de acupuntura e naturopatia do Léo, da UNAT. E hoje eu estou apresentando o meu TCC. O tema que eu escolhi foi a aplicação da terapêutica Takai no auxílio ao tratamento de algias localizadas, que são dores, né? E depressão da madeira, que é um tipo de depressão psicológica associada a frustrações, a raivas, a angústias acumuladas por um longo período de tempo. Eu vou entrar em detalhes do caso, né? Um estudo de caso. Aqui na tela está meu contato, depois eu vou deixar disponível, se Léo e Ivone autorizarem, essa apresentação para quem quiser baixar e utilizar. Vou iniciar com uma pequena introdução. A depressão, ela tem, hoje a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que existem cerca de 264 milhões de casos de depressão no mundo, de diversos tipos. É uma doença extremamente agressiva e que vem tomando uma relevância muito grande na nossa sociedade. Ela é responsável por cerca de 800 mil mortes por suicídio por ano, acometendo muito jovens, né? Gente que está entre os 15 e os 29 anos de idade, gente muito jovem que acaba perdendo a vida por conta de uma doença complicada, mas tratável, que existem possibilidades de lidar com ela. Entre as possibilidades, a gente tem a alopatia e as psicoterapias tradicionais, e aí vai entrar os remédios antidepressivos, ansiolíticos, os controladores do nosso sistema nervoso para poder ajudar a lidar com ou com a dependência hormonal. Olha, Ana Paula aí. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. Ou com as expressões da própria doença como grande problema, né? E também a OMS passou a aceitar desde 2006 as práticas integrativas. Ana Paula, eu vou pedir só para você, se possível, mutar o áudio para poder ficar mais limpinho aqui. Essas práticas complementares, elas englobam tanto as medicinas tradicionais orientais, e aí vai a acupuntura e seus derivados, as naturopatias, os de chá, de floral, como as práticas corporais também, as massagens, as terapias corporais de uma maneira geral. E o que nós aqui da UNAT podemos fazer para ajudar, né? A gente tem o método Takai. Eu imagino que todos vocês conheçam o método Takai, mas para ilustrar, eu vou fazer uma pequena introdução sobre ele. Vocês conhecem esse bonitão aí? Léo Paiva, PhD em Medicina Taoísta, é o fundador da UNAT, é o desenvolvedor principal, o grande carregador da mensagem do método Takai, que vem sendo desenvolvido aí por cerca de 20 anos, ou mais, né, Léo? Desde o começo dos estudos. Ele mistura as medicinas tradicionais orientais, e aí no trabalho eu coloquei até a medicina tradicional chinesa, mas aí a gente vai ter a Ayurveda também, vai ter as práticas coreanas, japonesas. Então, Lua me orientou nesse sentido. São medicinas tradicionais orientais. A alquimia, principalmente a de Joel Aleixo, que foi a base que Léo estudou, e que veio derivar nos florais Takai, que aí vão entrar os remédios vibracionais, Sangívini, as mandalas da alquimia e a própria alquimia base, com os florais, com os compostos, minerais, enfim, com todas essas derivações da natureza que a gente pode utilizar em forma de gotas aí para fazer um remédio efetivo. Entrou também a terapia sistêmica fenomenológica,
que aí vai ser a psicossomática, através do método do questionamento profundo, vai ser a constelação familiar sistêmica, do Bert Hellinger, e a TRT, que foi desenvolvida pelo próprio Léo, que, na minha opinião, entra como uma sistêmica fenomenológica também, porque hoje em dia existe até a possibilidade de aplicar a TRT sem o uso dos cristais, como o próprio Léo estava falando, e como já vem sendo desenvolvido por Léo e por outras pessoas, como uma ferramenta para a gente utilizar. Entra também a cinesioterapia. Léo é mestre de karatê, Kyushu, terceiro dan Kyushu, se eu não me engano, quinto dan de karatê. Vânia, com a yoga, entrou agora também nesse circuito. O Dan, com o Qigong, Liangun, são as terapias de movimentação que movimentam o corpo, o Qi, a energia, para poder trazer o bem-estar de uma maneira mais completa para a gente. Eu vou começar a falar um pouco sobre o caso, né? Eu vou evitar falar nome da pessoa, por uma questão ética, a gente preservar a identidade. O interagente, que é um nome bonito para cliente, ou para paciente, ou para tantas outras determinações que a gente utiliza. É um homem jovem, 38 anos de idade, cisgênero, quer dizer que ele é do sexo masculino, nasceu assim, permaneceu e se aceita dessa forma, caucasiano. E ele apresentou algumas queixas para mim no início do caso, né? Comecei com a anamnese e o caso falava sobre uma dor aguda no ombro e no pé esquerdos, com alta incidência pelo horário da manhã, que com o passar do dia ia melhorando. Altamir, por favor, você pode mutar o microfone só para evitar de dar interferência? E também um quadro de apatia profunda e pouca energia vital, né? Esse quadro, ele nasceu do histórico, deixa eu chegar aqui no histórico dele, por conta de uma depressão que já vem acometendo ele há muito tempo, desde jovem, certo? Esse quadro de apatia já vinha durando por cerca de 6 meses, apesar do uso dos remédios, apesar do uso da medicação. As dores ele definiu como a do ombro esquerdo, uma dor 8 de 10, né? Sendo 0 nada e 10 insuportável, uma dor alta, né? E a do pé esquerdo 7 de 10, com alta incidência pela manhã. O que eu percebi pela análise da face foram olhos avermelhados, sempre avermelhados, e sem brilho, com pouco brilho, né? A ponta do nariz vermelha, as bochechas também avermelhadas sobre uma face pálida. Isso normalmente está associado a aquele calor falso, né? Que é o yang regular, mas o yin baixo. Lábios ressecados que estão associados a estômago e baço pâncreas, que é a terra, né? A terra do Zangfu. Lembrando que quando eu falar de órgão, eu estou falando da energia, né? Da energia do órgão, do canal energético associado a esse órgão. Os olhos avermelhados eles estão associados ao fígado. Pode ser uma questão de síndrome de excesso, e aí pode estar associado, enfim, a um determinado número de coisas. Fígado geralmente é raiva, frustração, né? O estômago, que é evidente dos lábios ressecados, geralmente é preocupação, se a gente for analisar pelo ponto de vista psicossomático, né? E a ponta do nariz é fogo no coração. Fogo no coração, mente agitada, agitação de maneira geral, excesso de euforia, que não era o caso dele, né? Apesar do fogo no coração, associado à ponta do nariz, existia uma apatia, uma falta de vontade de fazer as coisas. O aspecto do sono, ele estava excessivo e constante. Então, toda hora existia o sono e a vontade de ficar na cama por conta da apatia, né? A libido. Eu tive uma conversa a respeito disso, porque a libido é um tema complexo da nossa sociedade. Existia uma impressão de excesso. Eu falo impressão de excesso porque na sociedade cristã que a gente vive, qualquer expressão sexual é considerada geralmente um problema, né? A gente tem que fingir, todo mundo tem que fingir que não faz sexo e que não gosta. Então, mas eu não consegui perceber nenhum pensamento obsessivo ou abstinente nesse sentido. Existia uma vontade
normal, né? E muita disposição de fazer sempre, o que é uma coisa saudável. O sistema digestório-excretor estava normal, urinava e defecava normalmente, sem problemas. Eu achei interessante frisar todos esses aspectos, porque assim a gente tem uma visão geral antes de entrar no diagnóstico específico, né? O histórico do paciente. Uma depressão, como eu disse, a longo prazo, já vinha desde pequeno. Um quadro de apatia que, apesar da medicação de antidepressivo, de ansiolítico, vinha sendo presente nos últimos 6 meses. Existiu a evidência de uso de álcool e tabaco durante o período de angústia. Então, sempre que tinha um período de angústia muito profunda, ele utilizava do álcool e do tabaco para poder, vamos dizer assim, amenizar, uma forma de fuga, né? E um histórico que eu achei interessante frisar também é que o pai do paciente, ele tem Alzheimer, né? É um Alzheimer ainda em estágio do inicial para o intermediário, então está começando a dar os sinais, mas ainda não houve a perda da identidade do paciente. E apesar disso, a gente sabe que Alzheimer é uma doença muito demandante para a família, né? Para filhos, para companheiro. É uma coisa muito relevante que eu quis trazer aqui para essa análise de caso. Em relação ao diagnóstico de língua e pulso, são práticas da medicina tradicional chinesa. Léo foi muito incisivo, eu preciso treinar muito mais ainda a análise de pulso, principalmente. E eu concordo com isso. É interessante que a gente continue treinando, até por conta desse isolamento que a gente está, eu estou sentindo muita falta dessa prática. Mas o que eu consegui perceber dessa análise? A língua, existia um sinal de umidade na região de estômago, baço pâncreas. No entanto, essa umidade não era inchaço, era só uma umidade leve. Apesar disso, existia marca de dente e muito inchaço na lateral. A lateral, a região do fígado, vesícula biliar, estava muito inchada. É demasiada mesmo, roxa e um pouco alta, né? Ressaltada em relação ao restante da língua. E tinha marca de dente. E aí foi até uma questão que foi interessante, porque a marca de dente normalmente ela está associada ao inchaço da região central da língua, da região da terra. Só que nesse caso a região central da língua não estava demasiada, não estava inchada. Era só a lateral mesmo. Provavelmente é muito tempo já que existia também a marca de dentes aqui na lateral da língua. A região do pulmão tinha um pouquinho de depressão, né? A parte da língua estava voltada um pouco para dentro e existia uma vermelhidão bem intensa na ponta da língua, né? Reforçando o que eu tinha visto já na face. Então, sinais de fogo no coração, que é a ponta da língua vermelha, provavelmente alguma situação de tristeza, de angústia, muito condizente com a depressão, um pouco de umidade na parte central da língua, evidenciando provavelmente um estômago que está sofrendo um pouco com talvez acidez, com umidade, ou pela parte psicossomática, preocupações, né? E a lateral da língua inchada evidencia um excesso na região de fígado e baço pâncreas, ou fígado e vesícula biliar, desculpa, que eu atestei no pulso também. O segundo pulso, profundo, associado a fígado, estava com excesso. Eu percebi também pulsos superficiais lentos aqui no braço direito do paciente, né? Esses pulsos associados a estômago superficial e algumas versões dizem circulação sexualidade ou yang do rim, né? E aí talvez aqui exista um caso de umidade, quer dizer, a umidade que estava presente na língua estava aparecendo também em forma de falta, né, do segundo pulso. E aqui provavelmente associado à questão da vitalidade, o yang do rim embaixo. Eu vou entrar um pouco na questão da psicossomática.
associando os sintomas à psicossomática do paciente, né? Dor no ombro e pé esquerdo. Isso está associado, aqui eu coloquei até um textinho daquele livro que o Léo adora citar, que é o Diga-me onde dói e eu te direi por quê, do Michel Odo, que é um francês, né? Os ombros são o eixo yang do corpo e também o da ação. Fazem a representação do pai. O pai é a representação da nossa energia yang, né? Então ele pode representar o próprio pai, pode representar para o homem a própria expressão enquanto homem, como pode representar a vontade de viver a vida, a ação, o movimento, né? E os pés, eles exprimem as tensões que sentimos em relação às posições diante do mundo, né? Quando a gente diz a gente está pisando em ovos, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar com a realidade. Isso pode se expressar como uma dor no pé. É o pé esquerdo também, então também associado à energia yang, energia do movimento, a energia do pai, do masculino. Combinando com a questão do histórico. Por isso que eu quis ressaltar também no histórico a questão do pai que sofre de Alzheimer. Imagina que um filho que ama seu pai e começa a perceber que ele está sendo tirado de você por conta de uma doença, né? Aquela expressão que, apesar dos pesares, apesar dos conflitos, ela representa metade de você, a sua metade masculina. Para um homem, muito evidente, né? E essa metade masculina está sendo subtraída aos poucos, com o passar do tempo, por uma doença. E aí você vê a possibilidade dos seus conflitos com seu pai sendo retirado de você, tudo aquilo que você aprendeu, aquele homem que é o seu referencial masculino, sendo retirado de você por uma doença que não tem cura. Alzheimer a gente trata para estender, mas infelizmente ela não tem cura. Ela vai digerindo seu cérebro, fazendo ele parar de funcionar da maneira correta, acabando com a própria expressão da identidade, né? E isso é uma perda em vida, é uma perda de um parente em vida. É muito forte para a formação da própria personalidade e para a forma como você se relaciona com o mundo. A desarmonia na região de fígado e estômago, sendo o fígado a madeira e o estômago a estrutura. A madeira representada pelo movimento ou pelo yang inicial, que representa a primavera, que representa a possibilidade de observar o futuro e de se movimentar em relação a ele, né? A gente sabe que o fígado ele estoura nos olhos. Então, eu percebi a partir daí, e Léo me ajudou nesse diagnóstico, uma depressão na madeira, no elemento madeira, né? Essa depressão ela está associada ao movimento que a gente tenta fazer e por uma questão de um evento externo, a gente fica impedido de realizar esse movimento. Essa depressão é muito comum em pessoas que são muito ligadas ao trabalho, à ação, ao fazer, e elas se veem privadas desse ímpeto, né? Às vezes você gastou aí 20 anos da sua vida no seu trabalho e de repente você foi demitido. E é muito comum pessoas entrarem em processos depressivos da madeira, né? É a raiva porque você perdeu o trabalho, é a frustração porque você não pode fazer o que você se dedicou tanto, né? Isso também pode estar associado às nossas relações. Então, imagina que a frustração de um filho que está perdendo seu pai sem poder fazer nada, que ele não consegue olhar para o futuro sem encontrar uma solução possível, uma ação possível para poder resolver aquele problema, né? Isso acumula frustrações e raivas que não têm solução, né? Você não pode gritar contra uma doença. Você não pode resolver o problema de uma doença que ela é crônica e incurável. Então isso acumula frustrações com o passar do tempo. Além disso, todas as frustrações que a gente vai acumulando na vida sem resolução, elas vão se embrenhando na nossa madeira, né? Na nossa vontade, na nossa ação. E a gente sabe que quem alimenta o fogo, que é a nossa mente, o nosso ímpeto, é a madeira. Se a madeira está em desarmonia, a nossa vitalidade pode baixar.
Essa depressão, toda depressão a gente costuma associar à mente, né? A mente, a angústia, ao sentimento ruim. Mas ela pode se expressar de maneiras muito diferentes. Uma das maneiras eu coloquei aqui, ó, que é a crítica, né? A forma como a gente é envolvido por todo esse contexto social que impele a gente a coisas que a gente não acredita e que não concorda e que aceita por aceitar, porque a gente vive dessa forma. Então, dentro do contexto da psicossomática, a gente tem um filho que está perdendo um pai, a gente tem uma pessoa ligada ao trabalho que se vê impedida de concretizar esse trabalho. A gente vê através do ombro também a possibilidade de perda financeira. Então, se existe o financeiro faltando, que é o yang do trabalho, né? É o retorno do trabalho. Também a gente pode trazer isso. E tudo isso pode ser composto para a gente fazer um questionamento profundo. E a gente entra nesse mérito com o cliente, com o paciente. A gente não tem também como adivinhar. A gente supõe isso tudo e conversa. O que eu percebi dentro desse caso foi justamente isso, né? O filho que está perdendo o pai que anda causando preocupação, que anda causando angústia, que anda causando frustração através da doença. E como é que a gente resolve isso? Psicoterapia, constelação familiar sistêmica, terapia floral, TRT. São as ferramentas que a gente tem dentro do método Takai, né? Podendo utilizar todas. No caso, eu não sou psicoterapeuta, o que eu pude fazer foi indicar a psicoterapia. Constelação familiar sistêmica, eu tenho uma formação, então eu entrei nesse mérito com o cliente também, da gente fazer uma constelação sistêmica. A TRT, não existia um caso específico que quando ele pensava, gerava um gatilho. Então eu tive que aguardar esse momento aparecer para poder utilizar. Foi utilizado mais à frente, né? E a terapia floral é maravilhosa porque ela vai, dentro do aspecto do composto alquímico, ela vai desde o físico até o mental e o espiritual. Então, muito interessante utilizar. Eu planejei as sessões dessa forma aqui. A priori, 4 sessões e uma quinta de avaliação. Certo? A primeira sessão eu utilizei para anamnese, tratamento das dores, as algias, essa análise psicossomática, técnica do questionamento profundo. A circulação Takai, foi o que eu escolhi, a circulação Takai com os pontos sistêmicos, e o floral de integração. Eu entrei logo com o floral de integração para a gente poder perceber eventuais sintomas que tivessem escondidos e intoxicações dos emunctórios. Na segunda sessão, da segunda até a quarta, eu planejei aquele esquema de 21 dias de limpeza dos emunctórios que o Léo apresentou para a gente nas aulas, e o tratamento das algias residuais. Se por acaso as dores voltassem, a gente tratar novamente através de microsistemas, da sistêmica completa, e a gente ia acompanhando também como é que o floral estava reagindo para a gente planejar um tratamento de emunctório mais complexo no longo prazo. Na quinta sessão, eu faria a reavaliação e planejamento de continuidade. Então, foi uma sessão por semana, durante 4 semanas, e uma quinta sessão para poder, na quinta semana, para poder avaliar e planejar a continuidade do tratamento. O tratamento inicial utilizou o floral de integração Takai, com a essência floral dos 4 elementos, na perspectiva da alquimia, né? Então, não são os elementos da medicina tradicional chinesa, são os elementos de alquimia. Terra, fogo, ar e água. Os elixires minerais correspondentes tem no floral Takai e as frequências vibracionais Sanjivani. É muito interessante, tem uma aula do Léo que ele fala sobre os florais Takai, né? Eu fiz, como é que bexiga uma intenção, uma energia pode ter tanto efeito dessa forma, sem uma ideia patente. Aí eu me debrucei sobre o Sanjivani. Minha gente, é muito incrível o funcionamento do Sanjivani. Tanto para a confecção de florais, de remédios vibracionais, na verdade, quanto para o envio à distância. Ele funciona igual a um reiki enviado à distância. E eu ouso dizer que eu percebi mais efeito, mais sensações e efetividade nas pessoas em quem eu utilizei e testei o Sanjivani do que
com o próprio reiki, né? Não sou nenhum mestre reiki. Inclusive vou dar continuidade ao meu curso de reiki, que eu acho maravilhoso também, mas os florais Sanjivani são incríveis, assim. Então, quem tiver a oportunidade de estudar e utilizar, recomendo muito. E o objetivo desse floral seria a harmonização sutil, né? Trabalhar as questões psicológicas e de alma, já que o floral ele não é só o efeito físico, ele é o efeito no campo também, né? Ele traz resoluções, traz ideias, traz percepções e sentimentos. E utilizar esse floral também para percepção sintomática de uma possível intoxicação de emunctório. Eu achei até bonitinho aqui o logo dos remédios vibracionais florais do Takai. Tá maravilhoso, viu, Léo? Ficou linda a reformulação da logo de vocês. E também os florais Laborcive, né, que a gente utiliza amplamente no Takai. Para um tratamento posterior, eu percebi a possibilidade de a gente utilizar o floral Takai de integração, já que é uma depressão, a gente pensa muito no ambiente mental, né, no ambiente mercurial. Então, o floral de integração programado com mercúrio, um ambiente mercurial, eliminação de resíduos e harmonização de miasmas, né? Principalmente a harmonização de miasmas, mas caso o cliente, o paciente, não esteja sonhando, não esteja conseguindo eliminar, a gente utilizar também a mandala de eliminação de resíduos. Ou, alternativamente, utilizar o Helminthus mercurial e, para um caso mais específico, no longo prazo, programar esse Helminthus com os gráficos Sanjivani correspondentes, que acabou sendo o que eu fiz, né? Acabou o meu floral Takai, eu não tive como buscar por conta da pandemia. Aí eu peguei o Helminthus que eu tinha aqui e programei com os gráficos Sanjivani que o Takai utiliza, mais alguns outros específicos para o caso, e utilizei no final do tratamento para o paciente. Em relação aos microsistemas, aqui eu entro no mérito do tratamento da dor, né? Das dores, no caso. Eu utilizei a crânio de Yamamoto, microsistema de língua e auriculoterapia. A crânio de Yamamoto nas áreas B e D, que são correspondentes à região de ombro e a parte superior de tórax, início da garganta. E a D, que é quadril abaixo, né? Aldan, tudo bom, Dan? A área B fica aqui no crânio e a gente vai apalpando com o mandril para poder perceber qual é a área dolorida, né? Para poder fazer a inserção da agulha. E a área D fica aqui na lateral, próximo ao ouvido. Da mesma forma, apalpa para perceber a algia, a dor e coloca a agulha. Microsistema de língua. Eu utilizei a parte de baixo da língua, as regiões de ombro e pé. Primeiro contralateral, ou primeiro na mesmo lado, depois na parte contralateral, como é recomendado pelo microsistema. A auriculoterapia, eu utilizei Xemen para poder abrir as portas de mente para a recepção do tratamento. O ponto ombro e pé para tratar a algia, na mesma orelha, do lado da dor, a orelha esquerda. O ponto analgesia, que fica aqui, e o ponto zero de Nogier. Ele aqui está um pouquinho mais para cima, né? Mas eu tenho a impressão que ele fica um pouco mais para baixo, próximo do estômago. Então, além de tratar a questão do estômago do paciente também, né, na região de estômago, de fígado, e como um ponto de harmonização geral, eu utilizei também o ponto zero de Nogier. Como sugestão, eu não utilizei esse sistema. Na verdade, eu até utilizei posteriormente em outro caso desse mesmo paciente, um outro tipo de dor em outra questão, mas para esse tratamento específico eu não utilizei, mas poderia ser utilizado também o sistema pulso-tornozelo. Na zona 5, que corresponde ao ponto TA5 do pulso, aqui atrás, eu fiz em direção ao ombro, faria em direção ao ombro. Na zona 2, 3 puns acima do maléolo medial, no meridiano do fígado, no caso para baixo, em direção ao pé, para tratar a algia do pé. É uma sugestão, né? Pode ser utilizada também. Na acupuntura sistêmica, eu vou entrar agora nos pontos de circulação Takai,
que eu escolhi, né? Apesar da dor estar agudizada, a dor estar em evidência, eu preferi utilizar o F3 para uma harmonização melhor do meridiano do fígado, né? Já que existia a questão da depressão da madeira, eu preferi utilizar o F3, que é um ponto-chave, um ponto de comando do meridiano do fígado. Serve para circular o Qi, a energia, o Shui de todo o corpo, né? Levantar o sangue, tirar as estagnações, pacificar o Yang do fígado, que está relacionado às raivas, às frustrações acumuladas, né? Tranquilizar o Shen, que é a mente, e nutrir o sangue do fígado, né? O fígado é responsável pela elevação do sangue no nosso corpo. E ele estando estagnado, ele, enfim, prejudica o funcionamento do corpo de uma maneira geral, né? Eu utilizei também os pontos R3 e R7. Isso aqui para trabalhar a questão da vitalidade, né? Focado na questão da vitalidade. Os pontos de comando do meridiano do rim. Ponto R3 que beneficia tudo, né? No nosso corpo. Qi, Yin, Yang, Jing do meridiano do rim. Lembrando que o rim ele é responsável pelo Jing, né? Pela nossa energia vital. E pelo Yuan Qi, que é o Qi do rim, o Jing em forma de Qi, que é quem comanda as funcionalidades do nosso corpo, de uma maneira geral. Também tranquiliza a mente, interessante. E o R7 que tonifica o Yang do rim, a funcionalidade que eu tinha percebido que estava em baixa pelo pulso, drena a umidade, calor, frio do corpo e regula a transpiração. Utilizei o ponto E36, né, o ponto mágico, que a gente utiliza sempre. Ponto maravilhoso que tonifica Qi, Shui, Yin, Yang, Yuan Qi, que é o Jing em forma de Qi. Harmoniza o Wei Qi, Yin Qi. Enfim, faz a revolução no corpo esse ponto. Maravilhoso. Trabalha muito a questão da vitalidade da gente, já que o estômago ele é responsável pelo processamento do Qi do alimento, e vai trazer nossa vitalidade, né, também. Espelha a umidade, que era o que eu tinha percebido através da língua, do estômago. Clareia a visão, tranquiliza o Shen, a mente, e promove ressuscitação. Não era o caso, mas pelo menos dá aquele boom de energia no corpo do paciente que estava um pouco já prejudicado, com aquela apatia, sem vontade de olhar para o sol, né? Ponto VC17, que era o ponto mais apropriado para tratar a questão de questões mentais, né? Que ele é responsável pelo triplo aquecedor superior. Inclusive, eu escolhi utilizar 2 aquecedores. Um para trabalhar a vitalidade, que foi o VC4, que é o próximo ponto. Acho que eu nem coloquei aqui, deve estar mais para frente. E o VC17 para trabalhar a questão da depressão, né? O IG4, que ele une o alto com o baixo, espelha o vento externo, tranquiliza o Shen, aliviador, ajuda também nas algias, move o Qi e o Shui do intestino grosso e do corpo de uma maneira geral, pacifica o Yang do fígado, né? Bom para lidar com essas questões de raiva, de frustrações, extingue o vento interno e tonifica o Wei Qi. Dentro da circulação Takai, ele tem a função de unir o baixo com o alto, né? VC4, como eu falei anteriormente, responsável pelo triplo aquecedor inferior, vai tratar muito a questão de vitalidade, do rim, vai compor junto com o E36 o triângulo da vitalidade, já que o paciente em questão estava com baixa vitalidade, sem muita vontade de fazer as coisas, com muito sono, ele é interessante também nesse sentido. O ponto em Tang, nosso salão da mente, nosso salão marcado para tranquilizar e harmonizar o calor da mente, né, do coração, aquela questão de pensar demais. E o VG20, que é os 100 encontros, né, o ponto que harmoniza o corpo inteiro. Do topo da cabeça até o dedão do pé. Como pontos extras, fora do protocolo Takai, eu utilizei o ID1, que é um ponto excelente para tirar a energia perversa do ombro, tratar a dor no ombro. A dor para na hora, é impressionante. Agora é um ponto um pouquinho maltratador, então quem for utilizar,
cuidado. E o triângulo de Buda, excelente para tratamento de qualquer tipo de desarmonia mental, em especial a depressão, que ele é composto pelo C7, P9 e o MC6, né, que é o grande hospital da mente, hospital do coração da gente. As impressões sobre a primeira sessão, né? Quando eu fiz os tratamentos de microsistemas junto com a acupuntura sistêmica, as dores pararam, né? A dor de ombro que estava em 9 e a dor do pé que estava em 7 parou, cessou. Melhorou a disposição, a sensação de tranquilidade do cliente, que no momento ele estava em estado de apatia mesmo, ele não queria nada. Apesar de pedir ajuda, ele não tinha vontade de seguir em frente. Fiz a indicação do floral, preparei o floral de integração Takai, era o último que eu tinha, acabou meu estoque. Entreguei, ele começou a utilizar desse primeiro dia, né? 3 gotas de hora em hora, a partir do segundo dia, 6 gotas de manhã, 6 gotas à noite. E eu instruí ele a anotar, a se perceber e anotar as sensações físicas da primeira semana. Já no final dessa primeira sessão já houve uma melhora na questão da disposição, né? Durante a primeira semana, assim, eu considerei, mas a gente não chegou a marcar a constelação familiar, né? Mas eu imaginava que seria necessário já. Na segunda sessão, passou-se o período de uma semana, o paciente atestou melhor na disposição, ele já tinha uma certa disposição melhor, né? Já conseguia dormir menos, passou aquela questão daquela vontade de dormir o tempo todo, né? A apatia, ela vinha em ondas, ela ia, voltava, mas já estava um pouquinho mais controlável. O quadro de sono normalizou e vinha num crescendo de melhora durante a semana, mas no final dessa semana aconteceu um caso, uma questão pessoal dele, que causou muita revolta, muita angústia, muita frustração, muita tristeza. Um problema pessoal que aconteceu. Eu lembro que a gente estava tratando no fim de semana, isso aconteceu do sábado, da quinta-feira subsequente. E aí o quadro que antes era de sono excessivo passou a ser insônia, por conta dessa questão específica. A apatia, como eu disse, estava em evidência, indo e voltando, né? E em relação ao floral, quando ele começou a tomar, aumentou a quantidade de sonhos e a presença de fezes escuras e pastosas. Então, estava acontecendo uma eliminação no ambiente mercurial e uma eliminação no ambiente sulfúrico. Mas, em relação à urina e sudorese, não teve nenhuma alteração. Nisso, eu criei uma teoria na minha mente. Eu fiz, está tendo eliminação na mente, está tendo eliminação nos intestinos, no ambiente mercurial e sulfúrico, mas o ambiente salino, ele permaneceu inalterado, né? Não houve aumento de sudorese, de urina, de salivação, que seriam as expressões aí do ambiente salino dentro do sistema. E eu lembrei de uma aula do Léo sobre pletora, sobre as pletoras, né? Que seriam a sobrecarga dos ambientes. Aí eu fui dar uma lida sobre as pletoras e a pletora salina, ela é caracterizada pela perda da vontade de viver, ou seja, a apatia. Aí eu criei essa teoria na minha mente, eu disse, não, isso aí deve ter alguma intoxicação, alguma obstrução no ambiente salino. E aí eu ia começar com a sequência de baixo para cima, que seria o ambiente sulfúrico, depois o salino, depois o mercurial, no esquema dos 21 dias da limpeza, né? Da limpeza dos ambientes. Só que aí eu decidi que eu ia adiantar a do ambiente salino. Então eu já entrei na limpeza do ambiente salino para ver o que é que acontecia. Em relação ao caso que aconteceu na quinta-feira, que tinha causado esse trauma mesmo nele, eu já entrei com a TRT. A TRT derivou em uma constelação, né? A TRT por si só reduziu muito a questão da tristeza e da angústia que ele estava sentindo.
mas ficou alguma questão profunda ainda para ser trabalhada. Aí eu entrei numa constelação. Nessa constelação a gente colocou aspectos da depressão, aspectos da apatia, e houve umas questões bem interessantes de reposicionamento de pai, mãe, né? Ele estava em uma posição que não deveria, estava na posição do companheiro da mãe, enfim. Teve um reposicionamento do sistema familiar dele. Imediatamente após isso, após a sessão, o cliente teve uma melhora de ânimo absurda. No dia seguinte, ele já estava querendo levantar cedo para poder começar a academia, fazer exercício, já conseguiu resolver as coisas, já saiu daquele estado de apatia até reduzida, mas de imediato, a partir dessa sessão, já houve uma melhora absurda da questão do ânimo, da vontade de viver, da vontade de resolver e de olhar para o futuro, né? Eu indiquei, lógico, a psicoterapia. Em caso de depressão, é imprescindível psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico ele já estava fazendo, né? E aí eu entrei na asepsia salina. Roubei aqui uns slides de Léo sobre a aula de asepsia de emunctórios. Só para dar uma visão rápida de como funciona a asepsia salina, né? E o que eu fiz. Ponta 36, responsável por formação do TI do sangue no corpo, mediante provimento de substâncias. BP6 para movimentar o chuê. Tonificação do fígado para filtrar o chuê, o sangue. B18, ponto B18 nas costas. Isso aí na acupuntura sistêmica, né? R3 para tonificar o rim, para movimentar a energia do corpo. TA5 para expulsar a energia perversa. Ventosa. Eu utilizei ventosa no show do dorso inteiro. Deixei por um bom período. Muita pressão na ventosa para poder extrair essas toxinas do sangue do paciente, né? Ambiente salino associado ao sangue e de uma maneira geral que está espalhado pelo corpo inteiro, né? Utilizei moxa com alho nos pontos B12, 14 e 17. Em relação à terapia floral, eu não utilizei floral, eu utilizei o chá, né? Eu pedi para ele utilizar chá de gengibre, suco-maçã, orégano, ele tomar isso tudo misturado durante essa semana inteira para poder fazer essa asepsia do ambiente salino. E entrar nos exercícios para poder suar muito. É essencial. Inclusive, em caso de depressão, uma das coisas que se orienta é que o paciente ele faça exercícios físicos para poder melhorar as dopaminas, todas as inas do cérebro, que melhoram o nosso bem-estar, nossa sensação de bem-estar, nossa disposição. Caímos na terceira sessão. Passou essa semana e já nessa semana o cliente teve uma semana estável, não teve apatia, teve alguns episódios de angústia leve, né, mas que não impediu ele de seguir com a vida cotidiana dele. Ele teve alguma dificuldade para dormir, estava com muita disposição, e aí teve um pouquinho de dificuldade para dormir, mas não ficou sem dormir, ele só demorava um pouco mais e acordava mais cedo. E durante essa semana ele teve um processo continuado de fezes pastosas, ou seja, estava tendo uma eliminação pelo ambiente sulfúrico. Como ele teve esses quadros de angústia, eu resolvi entrar na limpeza do ambiente mercurial. Para isso eu utilizei o protocolo que o Léo determinou, o bol tibetano e a aplicação de reiki, principalmente nos chakras superiores. Durante o processo, o paciente teve choro seguido de alívio e cochilou durante a sessão. Aquela dificuldade de sono passou de repente, ele já estava dormindo no meio da sessão. A asepsia mercurial a gente pode fazer através do estímulo dos pontos triângulo de Buda, que eu tinha utilizado já na primeira sessão, em Tang, TA5 sempre para eliminação da energia perversa, F3, ponto ligado ao fígado, ligado à mente, a desobstrução dos canais. Poderia utilizar o Oroku-Kill, mas eu não tinha material para fazer o Oroku-Kill, nem a limpeza com o cone. Utilizei o bol tibetano
e recomendei que ele tomasse chá de artemisia durante essa semana. E o composto floral água, só que ele também estava sem, acabou que foi mais ligado à meditação, foi uma semana ligada à meditação, à prática de yoga e o chá, né? Em relação à percepção, na quarta sessão, isso na terceira semana de limpeza, né? O cliente passou uma semana tranquila, não teve angústia, passou uma semana bem, animado. Me informou que já havia entrado em contato com a psicóloga antiga dele para retomar o tratamento. E aí eu entrei no mérito do terceiro hemoctório, que seria a limpeza sulfúrica. Utilizei também a moxa-bustão na região do umbigo, no ponto do umbigo, com sal grosso, para fazer uma limpeza dessa região e um aquecimento desse aquecedor. O cliente me informou que assim que eu terminei a sessão, que eu saí da casa dele, ele já correu direto pro banheiro para fazer a limpeza. Então funcionou. A gente sabe que funcionou. A limpeza sulfúrica a gente faz com a utilização de ventosas, né, em volta da região de umbigo. Os pontos de acupuntura da terapia sulfúrica. F2 para movimentar o sangue, G11, movimentar o intestino, VC14, né, para trabalhar essa região de estômago e intestino, TA5 de novo, para poder eliminar as energias perversas, E25, P9, massagem no abdômen. Eu aprendi essa massagem, se eu não me engano, foi Rosinha que ensinou, que a gente faz a circulação do intestino grosso para poder eliminar as fezes que estejam acumuladas na região, né? Poder amolecer para ela sair e estimular a movimentação. Essa massagem é um sucesso, viu? Todo mundo que faz sente diferença e uma pessoa que está com o intestino limpo é uma pessoa mais feliz. Recomendo para todo mundo, viu? Pode utilizar as ventosas nesse formato. Eu utilizei o formato na verdade, eu utilizei esse aqui, de mais ventosas, em volta da região de umbigo, né? Do umbigo, do abdômen, para poder fazer a liberação aqui das toxinas da região. Terapia floral. Poderia utilizar o floral de integração, aumento sulfúrico ou chá de anis estrelado. Eu recomendei o chá de anis estrelado, né? O cliente não teve dificuldade de ir ao banheiro nem um dia nessa semana. Foi incrível, assim, muito funcional. Na quinta sessão, eu me encontrei com o cliente para fazer uma avaliação. Na verdade, foi uma avaliação já à distância, porque a gente já tinha entrado na época da pandemia e já não dava mais para estar indo na casa do paciente, né? A gente estava naquele início, naquela incerteza. O cliente não percebeu nenhum sintoma negativo, estava muito bem, estava bem disposto. Eu recomendei o floral Eumintus mercurial, demorei um tempo para poder levar por conta da questão da pandemia, mas eu tinha o Eumintus mercurial aqui em casa, então eu programei ele com os gráficos Sangivni do floral de integração, que eu peguei, preparei um potinho com os gráficos de floral de integração que o Léo utiliza, programei no Eumintus mercurial e combinei com ele que a gente ia ficar fazendo avaliação a cada 15 dias para poder ver como é que estava indo, né? Houve alguns episódios de angústia, mas depois que entrou no floral, no Eumintus mercurial, não foi atestado mais nenhum problema relacionado à depressão. A vida corre, né? A gente está passando por um momento complicadíssimo e, apesar disso, está indo tudo bem. As angústias reduziram muito, se não passaram. A disposição está presente, está vívida. A vontade de fazer exercício, de resolver as coisas, continua nesse paciente. Então, a minha percepção foi que o tratamento obteve êxito. A gente vai ter que, lógico, com a depressão de anos, não vai sumir de repente. É uma coisa que a gente tem que continuar acompanhando, trabalhando, resolvendo, né? Trabalhar com psicoterapia associada, para poder, no futuro, desmamar os remédios de uma maneira mais efetiva, os remédios alopáticos, né? Tratamento alimentar, tratamento de exercício, né? E continuar tratando pontualmente as questões traumáticas que foram aparecendo com o TRT
e as constelações familiares para trazer um significado mais profundo e mais completo para tudo, né? O método Takai, para mim, é uma ferramenta incrível, incrível mesmo. Como diz Léo, é de unha encravada a possessão demoníaca. Funciona para muita coisa. Tem alcançado resultados que eu fico até perplexo. Eu era uma pessoa muito cética, para falar a verdade, mas tenho visto, através do método Takai, transformações profundas, inclusive a minha própria, né? Na condição de paciente e de terapeuta também. Agradeço muito pelo método, pelos professores, pelos colegas de turma que estão presentes no meu processo também, no meu processo pessoal de transformação, né? Pelas pessoas que estão juntos disso tudo, por Léo, que me ajudou demais nesse trabalho, por Lua, que me ajudou demais nesse trabalho, por, enfim, por Grazi, que me trouxe até aqui, até o curso de Léo. Vânia, Daniel, Rosinha, que me ajudou também, Rafa, todo o pessoal da minha turma, que na verdade foi uma turma maravilhosa e muito unida, e que proporcionou essa oportunidade para mim. No mais, eu estou à disposição e queria saber se alguém tem um questionamento, uma dúvida, se Léo vai fazer observações incisivas sobre o meu trabalho para a gente poder conversar mais a respeito. Muito obrigado, minha gente. Obrigada, Pedro. A gente que agradece. Eu acho que depois a gente abre para todo mundo o que quiser perguntar e falar, mas eu acho importante a gente também assim seguir para as considerações, né, das pessoas que estão aqui nesse lugar de avaliadores, né? E aí depois a gente abre, pode ser assim, Pedro? Tranquilo. Estou Pronto. à disposição. Vou deixar para fazer minhas considerações no final. E aí eu acho que é importante a gente começar por Lua. Lua, você pode entrar agora com as suas considerações? Posso sim. Pedro, será que seria melhor agora a gente fechar o slide ou quer deixar aberto? Não, Você prefere? pode fechar, pode fechar. Você prefere, Pedro? Eu não sei se Lua também quer fazer a consideração para algum slide específico ou fecha, Lua? O que você acha melhor? Pode fechar. Vocês estão Pronto, me ouvindo fecha. bem? Sim. Então, sim. Então, Pronto. fecha que aí a gente agora interage melhor com todo mundo. É verdade. Fechei. Obrigada, Pedro. Ok, Lua, então é contigo agora. Pronto. Inicialmente, né, claro que eu quero parabenizar esse trabalho incrível. Muito bom mesmo. Inclusive, o teu diálogo, né, o teu jeito de trazer os conteúdos, a forma de trazer esses conteúdos, os argumentos, né, que foram super coerentes a todos. Eu acho que se eu tiver alguns apontamentos, são poucos aqui, assim, em relação a correções. Também os conteúdos gráficos ficou muito bom mesmo. Obrigado. Enfim, vamos lá. O título, né, eu tinha te falado pessoalmente, assim, particularmente, que o título me chamou muita atenção, principalmente em relação à depressão do filho, né? Depressão relacionada diretamente à madeira, na verdade, né? Depressão da madeira. Me chama muita atenção porque é muito sutil essa definição. Trazer essa definição é algo muito sutil e é necessário uma identificação bem profunda. Eu acredito que teve essa relação, né? Essa observação foi feita, mas só para lembrar mesmo que quando um elemento está em caso, como tu identificou bastante a madeira, né? Todos os outros elementos, como eles estão interrelacionados, eles acabam sendo afetados também, né? Então, definir uma depressão, eu acho que é algo bem peculiar. Isso me despertou uma curiosidade mas para aprofundar mais sobre a depressão voltada a cada elemento. Mas foi uma curiosidade minha. Achei muito interessante trazer esse ponto assim, de destaque. A
TRT, né, tu, na hora da apresentação, falando sobre a TRT, que ela também é utilizada de forma sistêmica, né, assim como não é necessário utilizar os cristais. Grazi, uma aluna também, né, da gente, da turma da gente, ela está fazendo a TRT à distância. Isso é só uma curiosidade, que além de não ser necessária a utilização dos cristais, também pode ser utilizada os cristais em um representante, né? Assim como a gente pode ver como é eficaz a TRT e como é eficaz essas manifestações fenomenológicas, né? Como o campo mórfico ele realmente é efetivo e funciona. Ela está tendo muitos resultados com a TRT à distância. Gostei muito, muito mesmo da tua psicossomática, onde tu traz a dor, né, do lado esquerdo, relacionando ao arquétipo principalmente em relação ao pai, né, a dificuldade, essa dificuldade que ele está tendo em relação ao pai, mas também focando como um arquétipo masculino, né? Então, ele não necessariamente tem uma desarmonia somente com o pai, mas ele está passando por uma dificuldade em relação a ele mesmo, né? Essa dificuldade do ir e do fazer. Eu não sei se você comentou sobre isso, mas eu não ouvi, não sei se eu perdi esse momento, mas quando tu faz a avaliação da língua e tu nota a pontinha da língua vermelha, tu fala sobre um excesso no coração, né? Um excesso de yang no coração. Mas eu não percebi se tu comentou sobre ser um excesso de pensamento também, né? Então, uma mente agitada, um Shen tranquilo, isso é muito interessante de apontar, né? O que seria a relação emocional que estaria relacionada a essa desarmonia na mente. Gostei muito também porque tu pôs uma estatística, né? Quando ele chegou na primeira sessão, ele estava com uma dor que era nota 8. Mas tu não trouxesse a resposta. Assim, é interessante trazer, se tu trouxe uma estatística inicial, trazer uma estatística final. Se foi 0, né? Eu não percebi esse momento também que tu apontou. Floral de integração no primeiro momento, muito bom, porque aí pode trazer, pode embasar, né, o que seria interessante para uma próxima recomendação. Eu recomendaria, né, a princípio, né, mesmo sendo muito boa a escolha da integração, mas como ele estava trazendo aspectos de apatia, né, muito sono, eu recomendaria trazer logo um floral de fogo, né, para já ativar essa alegria de viver, né, trazer esses aurículo, muito bom, muito bom. Na verdade, todos os pontos que tu trouxeste dos microsistemas para as questões de dor, né, as questões das algias foram excelentes. Os microsistemas escolhidos foram excelentes, né? Crânio japonês, a gente vê resultados imediatos. A língua, né, que é absurdamente efetiva na questão de algias. E a aurículo, né, já trouxe os 3 microsistemas super necessários para as questões de algias. E aí, tu falou sobre o Xemen, deu uma interrupção aqui também na transmissão, mas eu não vi se tu trouxesse o Xemen normal ou foi o Xemen aprofundado. Eu utilizei o profundo. Eu não falei a respeito, mas eu utilizei o aprofundado. Ótimo, muito bom, porque o Xemen aprofundado ele ainda é mais eficaz, né, na questão da dor. O pulso tornozelo também com uma sugestão super eficaz nesse tratamento. Os pontos sistêmicos que tu escolheu também, muito bons, além da circulação, né, que faz todo um processo de harmonização geral do corpo, a circulação Takai. Né, alguns pontos específicos, o R3, que trabalha o Yang dos rins, o R7, que traz a alegria de viver também. A escolha do triângulo de Buda eu achei que foi essencial, porque trabalha o C7, né, que a gente observou na língua, né, alguns aspectos do curso também,
fundamental no caso dele, porque está relacionado diretamente a questões emocionais, né? Muitas vezes trabalha diretamente nisso. E o triângulo de Buda foi excelente o estudo. Já trazendo os resultados na segunda sessão, né? Achei muito interessante isso, que foram resultados super, que deu para aproveitar bastante, que uma só sessão Sakai é muito eficaz para todo tipo de trabalho, né? A percepção dos emuctórios e a escolha por limpar cada emuctório também, muito bom. Eu não acompanhei esse processo de aula onde a gente tinha especificamente a limpeza de cada emuctório, então foi enriquecedor demais para mim, né, esse trabalho. Mas eu acho interessante também trazer de forma simples em relação aos emuctórios, por exemplo, se você vai passar um floral, um Helminthus, né, você já observar dentro da avaliação da anamnese, perguntando como é que as questões mentais dos sonhos dele, né, como é que diuréticas, como é que ele teve, se ele defeca bem diariamente, se ele precisa de algum exercício, se isso pode estimular o sistema, o emuctório salino, né? Então, essa observação preliminar já é interessante para simplificar, se não fosse fazer esse tratamento diante de cada emuctório. Mas, assim, se fosse passar apenas um Helminthus e, se necessário, um Desminthus, né, para saber em que emuctório vai ser eliminado, já é interessante observar na anamnese como é que estão os emuctórios, como é que funciona. A princípio também, né, seria interessante perguntar, a anamnese foi muito complexa, muito mesmo, mas eu achei também, senti um pouco de falta da questão dos exercícios, a princípio também, né, porque estava praticando algum exercício, porque dentro das questões da depressão, né, um exercício é fundamental, né, Com certeza. E também achei muito, muito peculiar também o seu interesse na hora da anamnese pela libido, né? Porque a libido, ela também movimenta muito a energia do desejo, da vitalidade em relação à depressão, pode ser uma grande causa, né? Tanto se ele tem uma libido em excesso, ele pode estar gastando essa energia através do libido, ou se ele tem uma carência, né, em relação à libido, também pode estar causando sintomas de depressão. Porque, como tu falou, inicialmente, né, tu trouxe os pontos da nossa medicina ocidental, tu listou algumas coisas, inclusive, não nos consideramos alopáticos, né, muito bom essa tua perspectiva. Em relação a isso, inclusive, quando tu trouxe a questão da depressão, o que seria depressão, tu trouxe essas questões alopáticas, muito bom, mas só uma palavrinha, né, para a gente considerar, né, tu trouxe a depressão como uma doença, né? Como a gente está na perspectiva Sakai, a gente não vai tratar essas desarmonias como uma doença, né? É interessante a gente mudar, né, esse nosso padrão e chamar de doença, porque são desarmonias, né? Acontecem para a gente despertar, né, o que é que está acontecendo no nosso corpo, que a gente está precisando melhorar para conseguir viver uma vida em harmonia. Né? Voltando à anamnese, que eu estava falando sobre a libido, muito interessante trazer esse. E finalizando com as questões das recomendações dos chás, muito bom, chá de artemisia para ajudar na limpeza da notória mercurial, porque a artemisia ela trabalha muito no campo dos sonhos, né? Então, a artemisia ela vai estar estimulando os sonhos, vai estar despertando sonhos lúcidos, então, está trazendo esses sonhos para a consciência, né? E um tratamento efetivo é quando você consegue trazer esses aspectos psicossomáticos, que é que está gerando sofrimento, para o campo da consciência, né? É isso que realmente é a cura do paciente, do cliente, né? Quando ele consegue tomar consciência dos padrões que precisam ser transformados para ele conseguir atingir a cura. O chá de anis também, muito bom para digestão. E eu recomendaria, né, se não falou sobre uma recomendação de um chá para o emuctório salino, mas muito interessante seria um chá de salsa. Ele consegue fazer uma
intoxicação. É diurético, tem uma relação com os intestinos também, né? Com histórias sulfúrico, mas também é saúde. E a princípio, para finalizar, na verdade, né, a princípio, parabenizar o seu trabalho, né, porque a gente está vivendo um momento muito, muito peculiar no planeta, e isso também dificulta o nosso processo, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, e tu fizesse todo o teu trabalho com tanta excelência e dedicação. Parabéns. Gratidão, Lu. Em relação à dor, ela cessou mesmo. Depois da primeira sessão, passou. Depois da questão do questionamento profundo, que eu trouxe a questão do pai, dessa falta de vontade, tudo. Se eu não me engano, na segunda sessão ele estava com uma dor tipo 1, 2, mas também, assim, depois da acupuntura ela cessou totalmente. Não chegou a voltar. E eu acho que é isso. O resto foi observações. Pronto, eu acho que a gente pode continuar, porque depois a gente, inclusive, abre, né, para algumas questões. Daniel, você pode fazer suas considerações agora? Tá ouvindo? Sim. Bom apocalipse a todos. Todo mundo bem? Tudo bom. Rosinha. Ai. Então, primeiramente é falar assim que realmente o trabalho tá excelente, né? A gente vibra muito quando a gente vê assim alguém que recebeu e está botando em prática, está trazendo um resultado de forma tão clara, direta, simples, né? E eficaz. Então, assim, primeiramente é dizer assim que no acompanhamento o pessoal, né, teu aqui assim a gente vê toda essa empolgação que traz um bom resultado, né? Então, realmente a gente fica muito feliz. Estamos aqui na sala de espera, não falta todos, mas logo com tudo isso passar a gente envolver. Então, eu no começo tive um problema na conexão, consegui botar a conexão aqui, fiquei acompanhando o meu lá em casa e aqui na UNAT para ver desde o começo, mas eu devo ter perdido alguma coisa, e qualquer coisa que eu talvez fale aqui, que eu não tenha visto, é só você me corrigir, ok? Então, Vitórios, decidiu fazer a empresa. Daniel. Oi? Tá falhando de vez em quando. Eu acho que é melhor você ir para a sala de aula ou para aquela área externa que é mais perto do roteador, porque aí tá meio ruim. Tá falhando o som. Tá, qualquer coisa, se ficar ruim, eu vou onde você não. Oxe. Ele deixou? Ele deve ter ido pro local e deixou o celular. Deixou. Daniel, tá ouvindo aí? Ele veio pra cá. Pronto. Pronto, aqui tá melhor mesmo. Posso sentar aqui? Então, eu realmente assim, gostei muito, né, de todo o movimento, desde o início até ao completar do trabalho. E só algumas configurações, algumas observações que eu tive aqui. Por que tu não fez Orokun Kill? Não tinha o quê? Não tinha. Tinha um prato? Não pensei sobre essa perspectiva do prato. Não precisa ser a tigela de barra igual que a gente usa, entende? Você pode fazer o estímulo do VG20 até abrindo a cabeça da pessoa com a mancha bastão. Não é seguro. Sim. Mas é possível. Tá fogo no cabelo. Mas é possível fazer assim com outros tipos de proteção, né? Então, assim, seria possível. Só questão de... Mas aí, tranquilo, né? Então, assim, poderia ter sido feito. Mas a gente entende, é questão de adaptação. Mas, mesmo assim, as observações são perfeitas, né?
Gostei muito de ter utilizado as terapias da limpeza do mictório, né? É algo que a gente trouxe agora nesse último momento e já absorvesse bem tanto a questão dos pontos e também gostei muito da questão do fitoterápico, né? De ter envolvido fitoterápicos, né? O orégano, o anis, né? A artemisia, né? Isso aí é bem importante. É só uma questão que tu botou no teu trabalho, que a lança de São Jorge para homens e espada de Ansan para mulher. Bem, como eu aprendi, é o contrário. Porque as plantas masculinas se utilizam para as mulheres e as plantas femininas se utilizam para os homens. Da mesma forma que na constelação sistêmica, a gente coloca o homem do lado direito da pessoa para poder energizar o lado feminino. Tanto é que muitos consteladores acham, não, o lado direito é o lado do arquétipo masculino. Não é. É o lado onde fica o arquétipo masculino para harmonizar o arquétipo feminino. Certo? Então, agora, assim, isso é uma informação que eu peguei de um pai de santo. Aí cada um pode também buscando as suas informações, né? A questão da alquimia pessoal. E outra questão interessante, que foi trazida até em sala de aula, o Odon, né? Que é filho de uma mãe de santo. E ele trouxe uma coisa muito interessante que eu estou utilizando agora quando a gente vai fazer nossos florais. Uma coisa importante de deixar claro é que quando a gente está trazendo a parte da religiosidade, não quer dizer que no método Takai se use religiosidade. Se usa o conhecimento das culturas tradicionais, dos aspectos fitoterápicos, dos aspectos energéticos. Não tem uma conotação religiosa, e sim uma conotação de conhecimento de raiz. Tá? De porque, na verdade, a gente não está falando exatamente do espírito de São Jorge, enfim. Aí está falando da energia da planta, do arquétipo que a planta tem e como eletromagneticamente ela vai influenciar no nosso corpo. Então, uma coisa interessante é que Ogum ou São Jorge é a energia da terra e Yansan é a energia do céu. Então, como eu estou preferindo fazer, pessoalmente? Quando vou trabalhar as questões sulfúricas, eu utilizo a lança de São Jorge, porque trabalha as questões mais da terra. E quando vou trabalhar questões mais mercuriais, eu trabalho mais Yansan. Tá? É questão de alquimia pessoal. Que é representado pela espada de Yansan. Então, que é um vegetal. É bom porque outras pessoas vão estar acessando. São florais que a gente fez de plantas, né? Espada de Yansan, espada de São Jorge. Quando se faz a flor. Da flor. Então, quando a gente faz a limpeza de seres, né, miasmas, que eles chamam de egus, né, que são ancestrais, enfim, são espíritos, miasmas, que estão mais na parte da matéria, aí eles trabalham mais a limpeza de espada de São Jorge. Quando trabalhar a parte mais espiritual, tá no campo mais espiritual, mais mercurial, a espada de Yansan. Então, isso é só uma questão de a gente incrementar mais informação para os alquimistas, para, no momento, utilizar como vier melhor na mente, mas com esses conhecimentos, né? Uma coisa interessante que me veio foi porque tinha uma depressão de madeira, né? Então, depressão de madeira, a gente visualiza como? A pessoa está sem primavera, né? A pessoa está sem conseguir acordar direito, sem ânimo de movimento, às vezes até a questão sexual também é mexida, porque tem a ver com a reprodução, com a primavera, né? Mas aí tu fala que ele trouxe a depressão da primavera. Então, a depressão da primavera também traz uma pessoa que não consegue visualizar as coisas no futuro, não consegue ter um raciocínio estratégico para entrar em campo de guerra da vida, né? Então, tudo isso tem a ver com a depressão também do elemento madeira, que também traz até uma depressão da conexão espiritual, porque o elemento madeira é quem armazena o rum, né, que a gente chama que é o espírito da madeira, que é quem conecta o indivíduo com o grande cosmos. Exatamente, a árvore, né, que conecta. Então, tudo isso são aspectos a ser observados. Mas o interessante é que o filho da madeira estava com excesso, pelo menos pelo que tu trouxe, né? Que a ponta da língua estava avermelhada. Então, a gente vê que a mãe estava com carência e o filho estava com excesso, né? Então, a gente tem que observar esse direito, que parece que tem alguma trava no elemento fogo,
que está pegando toda a energia do elemento madeira e travando nele, não está nem fluindo para o elemento terra. Então, todo o Sim. circuito acaba sendo danificado, né? Então, Agora, uma em forma... relação à disposição, que seria característica do elemento fogo, não existia. Ele estava em apatia total. Era prostrado, assim, por ele ficaria numa cama o dia inteiro, entendeu? Uhum. Então estava tendo um Energia. gasto de energia, né? Um O elemento gasto, fogo estava gastando energia mais do que... Então, alguma coisa... Ou o elemento fogo, ele poderia não estar conseguindo fazer esse processo de recepção. Tá? Sim. Lembre-se que o elemento madeira ele tem uma ação de pai e mãe dando e filho fogo recebendo. Então fica claro que estava existindo dificuldade do filho também receber dos pais. Isso auxilia muito na percepção da psicossomática, né? Sim. Ok. Então, assim, eu acho que é um caso que é interessante de se observar para analisar como é que está esse circuito energético de fato, né? Aí, talvez trabalhar com o avô, né? Não sei, como forma de harmonizar o neto, mas aí a gente pode depois trabalhar isso melhor, mas muito bom todas as observações. E aí, uma coisa que tem que saber se cabe, eu não sei se tu botou, mas eu não vi falar do C3, né? Tem que ter o cuidado, eu botei aqui na anotação, tem que ter uma atenção com o C3, porque a gente vai botar a água no fogo do coração. O fogo pela língua já estava muito quente, né, do coração. Então, esfriar esse fogo para dar um equilíbrio mental. Porém, se a pessoa já está apática, já está sem muito brilho interior e a gente bota o C3, a gente vai diminuir mais esse brilho interior. Então, Entendi. é só uma observação interessante de se falar. Seria interessante pela língua, mas pelo caso que ele se apresentava de apatia profunda, tem que ter atenção se o C3 de fato seria interessante. Aí tem que ter observação com o C9, porque vai tonificar o coração. Não ficou claro se era um calor verdadeiro, sabe? Isso é importante. Ele, inclusive, identificou que a possibilidade desse calor ser um calor falso, um calor vazio. Calor vazio, falta de yang. Por falta de yin, no caso, né? Não é um excesso de yang, é uma falta de yin. Então tem que ver se ele está descansando bem, se ele está dormindo bem, se ele está comendo nutrientes que dão matéria e esfriam, dê um elemento yin para ele bem. E também, sistemicamente falando, tentar fazer uma harmonização nas ordens sistêmicas com relação à figura arquetípica feminina na vida dele. Sim. Né? Aí o ponto C... Agora me faltou. É o C5, que tonifica o yin dos rins, se não me engano agora. Né? Que aí vai tonificar o yin dos rins, que vai subir mais esse frio para controlar mais esse calor, né? Então são coisas interessantes a se falar. Ok. Eu acho que assim, o que eu tinha para falar mais seria isso, seria observações do floral. Gostei muito dos fitoterápicos, dos emuctórios, limpeza dos emuctórios. Outra coisa interessante é que a limpeza do emuctório pode ser associado com o ciclo lunar, né? Isso, assim, se tiver a possibilidade de trabalhar isso, é bem interessante. Então, quando a gente está na lua cheia, está tudo na cabeça, está tudo no Mercúrio, está tudo na parte mais superficial. Quando entra no primeiro dia, primeiros dias de lua cheia para lua minguante, é o melhor momento para fazer a limpeza mercurial, porque a lua está cheia, quase cheia, e começando a diminuir, começando a botar energia para baixo. Então, nesse momento, nos primeiros dias de lua minguante, é interessante fazer a limpeza mercurial, tá? Aí, quando tiver na meia-lua, é quando a energia está na parte central do corpo. Os fluidos estão baixando, mas não estão lá embaixo ainda. Aí pode ser trabalhado a questão da ventosa, dos diuréticos, para fazer a limpeza salina, os pontos salinos também, né? E aí, na lua nova, quando estiver chegando na lua nova, aí nesse processo de ainda minguando, porque é limpeza, né? Nos últimos dias da lua minguante, chegando a lua nova, se faria essa limpeza do sulfúrico. Também seria interessante indicar saunas, né, para uma limpeza salina, né, e um enema ou um hidrocolo para limpeza sulfúrica e meditações específicas para limpezas mercuriais também, né? Então são coisas trabalhadas. Tem até uma purificação, Lua que vai dizer o nome aí, purificação que faz do tibetana, da respiração para limpeza da mente, né? É muito interessante também para a questão da limpeza mercurial.
Eu acho que é mais isso que eu tenho a dizer. Dizer assim que estamos com saudade de todos. Estamos aqui trabalhando para quando voltarmos estar tudo acontecendo bem. Estamos no sítio plantando, estamos no sítio destilando, estamos aqui também ajeitando as coisas. Logo quando acabar tudo isso aí, esse apocalipse e a nave descer na Terra, a gente se encontra. Certo? Uma coisa muito importante que eu quero colocar é que, muito provavelmente, esse momento está sendo um momento histórico nosso, porque a gente não fez esse tipo de trabalho com mídia online, até agora, pela primeira vez na UNAT. Muito provavelmente, esse vídeo a gente vai colocar como um vídeo histórico. E, no futuro, muitas pessoas vão acessar esse vídeo. E essas pessoas, quando acessar, elas vão perceber de como o método Takai utiliza a medicina tradicional chinesa, a alquimia paracelsiana, a visão sistêmica fenomenológica e não esquecendo da biomedicina. Esse tripé é maravilhoso. Então, a gente também tem que honrar essas pessoas que vieram antes, né? O meu orientador na minha pesquisa, na minha formação de pós-graduação em acupuntura aqui no Brasil, o professor Giuseppe, o Joel Aleixo, que me trouxe toda essa visão da alquimia, meus professores, Bartol, Ana da Fonte, que me trouxeram os conhecimentos de Bert Helling, e todos os meus professores na área de educação física, de fisioterapia, de paramedicina, na área de educação também. Então, isso tudo é muito importante para a gente. E também os nossos amigos aqui, que trouxeram também essa visão da medicina ayurvédica, principalmente a Zak, né? Leda Maprenzak, que foi uma pessoa que trouxe essa percepção também e essa importância da gente envolver a medicina tradicional indiana. Vânia agora vai fazer as colocações dela e no final eu faço as minhas, tá bom? Então, gente, valeu. Diz. Eu gostaria de trazer só uns pontos, uma única técnica que seria interessante de ser utilizada, já que não houve a possibilidade de usar o Orokukiu, que é uma técnica recomendada por Joel Aleixo, que ele utiliza um paninho sobre a cabeça e um copo com água. Então, ele coloca esse copo com água e começa a gerar bolhas. Importante dizer que esse copo com água é colocado invertido, né? Ele é cheio d'água, bota o pano e bota o copo d'água invertido. E aí há como se fosse saída mesmo, o ar fica passando e a saída, essa pressão que vai ocorrer do ar passando, ele ajuda na remoção de miasma. Muito interessante, Lu, essa colocação. Bacana. Então, pessoal, só explicando... Deixa eu pedir só um segundo para ir no banheiro. Excelente essa técnica. Pode não. Rapidinho. Vai lá. Corre. Lua, tu pegasse aonde essa técnica? Que eu não me lembro de ensinar. Foi com a gente mesmo. A gente passou aqui. Muito interessante. Foi você. Essa técnica é muito interessante. O Joel passou isso para a gente. Eu acho que já no ano, a partir de 2004, 2005, quando ele começou a utilizar muito as limpezas, utilizando moxa, utilizando essas técnicas de ventosa, de fazer drenagem dos miasmas mercuriais a partir de pressão negativa. Então, foi realmente informações preciosas. E vai ser muito interessante para as pessoas de fora da UNAT que vão assistir esse vídeo, para ver como é interessante a gente não esquecer dessa possibilidade de multidisciplinaridade, de utilizar outras ferramentas, utilizar consorciando a medicina tradicional tibetana com a japonesa, com a chinesa, com a indiana, com os conhecimentos dos povos tradicionais, os conhecimentos das matrizes africanas, os conhecimentos da psicossomática, os conhecimentos da programação neurolinguística. Tudo isso a gente utiliza no método Takai. Então, assim, vou explicar rapidamente isso aqui, não vou pegar muito tempo de vocês. Então, a Lente estava pedindo justamente para explicar como é que é o processo. Então, aqui, ó, o copo.
Aí você enche de água, pega uma toalha que pode dobrar ela mais de uma vez, porque às vezes ela é muito fina e a água sai muito rápido. Então, uma toalha dobrada algumas vezes, coloca aqui. Quando você vira, você vai ver que vai entrar um pouco de oxigênio pelos foramezinhos da toalha e vai estar subindo. E essa subida, o copo é interessante que não esteja completamente cheio, tem que ter um espaçozinho de oxigênio, né? E aí a água vai escorrendo e aí vai fazendo esse vácuo para cima. A água, por ser muito magnética, vai fazer esse movimento magnético de subida. A gente chama isso de pontes de hidrogênio. E aí nessa subida vai fazer esse movimento de tirada. Então se faz essa limpeza com a água, tá? E uma coisa interessante também é que o Orokunkyū, botando como fogo, né? Então, um é limpeza com a água, outra é limpeza com fogo. Então, a gente pode também estudar um pouco esse arquétipo de cada elemento desse. E na Umbanda, também não trazendo para a parte espiritual, mas só dando como informação, na Umbanda também se coloca uma tigela na cabeça e uma vela em cima dessa tigela até que ela cabe para a conexão do anjo da guarda, né? Então, não sou pai de santo para dar muito detalhe, mas só como questão de informação, tá? Então, aqui está uma limpeza mercurial. Vale ressaltar também que a instrução é que o copo seja virgem e a toalhinha também, né? Porque vai ser utilizada apenas essa técnica. Não vai usar um copo que você bebe para fazer uma limpeza mercurial. Por causa exatamente da possibilidade de fixação de miasmas, né? Muito, muito boa colocação, Lua. Muito boa. Vânia? Então, gente, eu penso que os terapeutas aqui, né, já colocaram as questões bem importantes. Eu queria só destacar alguns aspectos, né, mais gerais em relação a esse momento e também a apresentação de Pedro. Primeiro, que a gente tem destacado, tem enfatizado que esse é um momento que, assim, fecha um ciclo. Então, que o que interessa a gente, mais do que qualquer nota que possa ser dada, é exatamente saber se a pessoa, nesse momento, se encontra pronta para poder, né, sozinho, mesmo que sempre compartilhando, né, as questões, possa assumir esse lugar, né, na vida das pessoas, porque a preocupação da gente é essa, né, é que todos nós, todos vocês, serão responsáveis por outras vidas. Então, estão me ouvindo agora? Deu uma travadinha. Deu uma travada e eu parei também. Travei também na hora que eu percebi. Então, assim, primeiro colocar o que é esse momento. É um momento de partilha. E aí eu achei muito importante quando o Pedro assumiu né, começar esse processo e teve a preocupação logo de início. Vou deixar esse material disponível para quem quiser acessar, né? Porque é uma forma que as pessoas têm de, quando for utilizar do conhecimento para poder trabalhar com algum caso específico ou para poder também auxiliar nesse momento agora, né, de elaboração do trabalho. Mas o que eu queria chamar a atenção? Em relação a alguns aspectos, né, do trabalho, da apresentação do trabalho. Como é importante, vamos fechar aí, como é importante a articulação da informação com a imagem. Seja nesse momento que a gente está aqui, seja quando a gente está também em sala de aula. Eu, há pouco tempo, vi uma apresentação de um trabalho, nessas lives que agora tem muitas por aí, que a pessoa pegou o seu trabalho escrito, né, compartilhou e foi seguindo. Ou seja, a gente não sabe se segue o texto, se segue o pensamento da pessoa, não ajuda. Pedro foi muito habilidoso, muito eficiente nas escolhas, no trato com a questão da imagem e na relação que fez da imagem com a informação que estava sendo falada naquele momento. Isso é algo importante. Isso demonstra, e essa é a preocupação da gente, a ideia é fazer com que as pessoas acessem a nossa informação. Quando a gente fala de conhecimento científico, a linguagem científica, é para poder dirimir as possibilidades de interpretações muito díspares, muito diferentes, e fazer com que as pessoas possam olhar para o nosso trabalho e entender o percurso, o caminho todo. E Pedro fez isso com maestria, né? Parabéns. Também queria chamar a atenção das referências e das citações que ele fez, que ele colocou. Então, quando utilizou o conhecimento de uma outra pessoa, né, de um outro livro, colocou isso, né, muito bem pontuado, tá? Colocou lá
essa referência muito bem pontuada. Isso é importante, porque isso o quê? São os argumentos de autoridade, são os argumentos, é o reconhecimento da bagagem que muitas pessoas têm, construíram ao longo de suas vidas, publicaram e que agora se fez uso desse conhecimento. Então, é um reconhecimento, é uma questão de reconhecimento e é uma questão de mostrar para a gente, para mostrar para quem lê o trabalho, quem vai ver a apresentação do trabalho, que teve esse elemento, né, de fora que contribuiu, que foi a sua leitura, mostra também o quanto você abriu, né, a sua leitura, o quanto você se esforçou para também fazer essas relações. E eu acho que Pedro, isso é reflexo do pensamento de Pedro, né? Porque o tempo todo ele está fazendo as relações, procurando inovar, se não tem a saída, mas assim, são as leituras que possibilitam isso. E mais 2 aspectos só que eu queria chamar a atenção, né? Um que eu achei muito interessante quando Pedro foi falar sobre a questão da libido e a questão dos aspectos culturais. Aliás, eu estou chamando a atenção nos aspectos culturais, né? Ele chama também quando ele diz assim, geralmente na nossa sociedade existe um tabu em relação à questão da sexualidade, né? E aí pouco se fala, é difícil de lidar com essa situação. Então, assim, a Kalina, o trabalho da Kalina, ela é muito importante, mesmo nas poucas oportunidades, né, assim, que a gente teve de discutir isso, mas porque assim, ela coloca para a gente a necessidade da gente também ter um certo crivo em relação às nossas próprias histórias de vida e os nossos próprios referenciais culturais. Tanto a gente tem uma questão da libido em relação ao tabu de se falar, né, sobre sexualidade e tudo mais, como, por outro lado, existe também um lugar comum de que, principalmente os homens, né, têm que ter uma virilidade, têm que ter uma vida sexual, né, muito ativa. Então, assim, não se pode falar, ao mesmo tempo tem uma expectativa em torno dessa performance, seja do homem, seja da mulher. Então, isso são questões que também são construídas culturalmente. E, às vezes, a gente vai interferir achando que é uma questão biológica. Nós não somos só formados por aspectos biológicos, e a gente naturaliza. De alguma maneira, eu acho que quando a gente entra em contato com aspectos culturais, com aspectos de outros, inclusive, sistemas de cura, outros referenciais de medicinas, de outras lógicas de saúde, possibilita a gente também desconstruir alguns padrões que são inculcados, né, nas nossas vidas, nas nossas cabeças, e que às vezes a gente acaba agindo como se tivesse um ideal desse comportamento, dessa performance. Então, é só para chamar a atenção que a gente tem que ter esse crivo aí. E a última coisa que eu achei muito importante no trabalho de Pedro foi como ele chamou a atenção do aspecto que era eu poderia ter tratado de tal e tal e tal aspecto também, mas o caso específico que eu estou relatando nesse momento agora foi esse. Então, eu não vou inserir. Era a mesma pessoa. Né? Oi? Oi? O que falou? Falou, Lua? Não. Enfim, ele chamou a atenção, olha, eu tô tratando de uma pessoa no curso, Travou, né? Bastante. Travou, né? Tá, estão me ouvindo agora? Tá, vou tentar retomar esse último aspecto só, que é como Pedro delimitou o caso que estava sendo relatado. Em determinado momento ele disse, eu poderia ter feito isso, isso e aquilo, mas para a descrição desse caso específico, né, não cabia. Então, colocar isso, gente, que no curso, né, do acompanhamento de alguma pessoa que vocês estejam fazendo, que eu também achei muito interessante como o Pedro se referiu no início. Como foi, Pedro? Não foi nem paciente, nem foi cliente, foi como é que se falou mesmo? Foi interagente. É aquele que age junto. Exato, gostei bastante do interagente. Rapaz, aprendi com uma professora de um curso que eu fiz. Ela disse, a gente não tem paciente que o paciente só espera. A gente tem um interagente, que ele age junto com a gente pela cura. Adicionar essa perspectiva no método Takai, viu? Então, achei muito legal, porque a gente sempre fala assim, não é paciente, fala cliente. Cliente fica
também muito comercial, fica né? O interagente é isso, eu acho que isso tem exatamente a ver com a lógica que a gente diz que o próprio sujeito, né, a própria pessoa, é um veículo, mas assim, está trabalhando junto, né, com o terapeuta. Então, perfeito interagente. Mas então, assim, o que eu quero dizer é que foi preciso na descrição do caso. Ou seja, gente, tudo é mais simples, né? Tudo é mais simples, pode ser competentemente simples, né? Objetivo, claro. E aí, Pedro, parabéns. Parabéns, a gente está muito feliz por você estar abrindo, né, essas apresentações todas. A gente está muito feliz porque a gente vê que também é um momento, né, que a gente fica feliz, a gente vê outros terapeutas também interagindo e participando, né, atuando de uma forma muito madura, pessoas extremamente jovens, como é o caso de Lua, como é o caso, né, de Daniel, que também participaram de uma forma mais efetiva, né, dessa reunião, dessa sessão da gente, e colocar que tudo isso também tem a ver com esse processo de amadurecimento na forma de pensar, né, na forma de construir o conhecimento. Lua está aí terminando já também, né, seu curso de psicologia, né? Daniel e Rosinha no curso de gestão de práticas integrativas também, bebendo também, né? Também reconhecendo a importância que tem esse conhecimento, né, acadêmico. Então, assim, a gente está muito feliz com isso tudo, né? Isso faz parte desse processo. Participar de uma banca, de uma avaliação, é algo que também demanda maturidade, né? E a gente fica muito feliz, né, de ver essas pessoas também atuando dessa forma. E assim, isso é muito legal, porque na vida de vocês também, isso faz parte do registro desse crescimento. A gente vai estar encaminhando, né, para Daniel, para a Lua, os certificados também de avaliadores nesse processo. Isso tudo é a bagagem que a gente diz que é importante de estar juntando. E dizer, como o Daniel disse, que ele está morrendo de saudade, viu, gente? Já a gente está junto de novo. Mas faço só assim, antes de... Só uma coisinha a mais, que eu estou vendo os instrumentos aí atrás, né? Isso é muito bom. E, assim, a gente está tentando trazer a musicoterapia de forma mais intensa, mais presente, né, no método Takai. Então, que a gente possa, cada um músico aí presente, possa estar desenvolvendo essa questão da musicoterapia, para que, posteriormente, ele possa se reunir, botar tudo isso no papel e trazer esse novo movimento, que é muito importante, né? Ontem na live, não sei se alguém aqui que chegou a assistir a live de ontem, né? Com toda a chuva, tempestade que teve, mas foi legal porque acabou exatamente com a questão da música. E a gente viu que essa pode ser uma forma interessante de estar fechando, né, esses processos também, esses encontros. Tá bom? Mas já falei demais, né? Ok. Esse tamanho que apareceu. Pessoal, eu vou fazer esse fechamento. Então, um trabalho muito interessante que trata de algias, depressão, inclusive uma depressão que recebeu o nome, né? Ela foi tipificada como depressão madeira. Eu achei muito, muito, muito interessante a escolha e o conduzir do processo terapêutico, né? A psicossomática, ela foi muito bem detalhada. Fiquei muito contente, porque não é muito difícil um detalhamento tão preciso como foi feito por Pedro, da parte da psicossomática. Eu gostei muito do diagnóstico inicial, o diagnóstico de língua, o diagnóstico de pulso, mesmo com toda a dificuldade que nós temos com o diagnóstico de pulso. Diagnóstico de pulso não é brincadeira, não é brincadeira o diagnóstico de pulso, é muito complexo. E a gente está, aos pouquinhos, conseguindo adquirir uma competência nesse aspecto, né? Um aspecto muito interessante que foi trazido foi, inclusive, o diagnóstico onde estava existindo um padrão de calor falso, né? O calor que não é o calor verdadeiro, que é um calor pela falta do ímpeto, o calor vazio. Nessa condição de calor vazio, as escolhas foram muito interessantes. E é interessante lembrar que a apatia pode estar relacionada com emaranhamentos sistêmicos. Então, a necessidade de uma constelação é algo realmente importante, tá?
uma coisa muito interessante que eu percebi em você, Pedro, foi uma capacidade gigantesca de fazer avaliação, né? Você trabalhou com muita competência e maturidade e ainda um aspecto muito interessante, empatia, sem pieguismo. Então, foi perfeito. Só em ouvir a tua apresentação, isso já serviria de processo terapêutico. Só em você descrever o caso para o teu interagente, já era uma forma terapêutica, já gerava insight, já gera insight. Isso já acalenta a alma, isso já dá mudanças de comportamento e, por consequência, redução de sintomas. É um aspecto muito interessante, é que ficou claro que seria importante fazer a limpeza da serpente do pai. Tá? Começar pela serpente do pai, mas como a gente percebe que houve também falta de aspectos relacionados ao yin, também depois fazer uma limpeza da mãe. Então, limpeza do pai seria o chakra 1, 3 e 5, e da mãe 2, 4 e 6. Essa limpeza tem que ser feita com a terapia floral. Você pode, inclusive, dar seguimento a esse processo juntamente com a constelação. Aí, só um detalhe, para essa questão da terapia, a gente usa normalmente o floral. Mas se, por exemplo, você não tem um floral em casa, mas conhece da cristaloterapia, você pode trabalhar com os cristais de cada chakra desse, trabalhando a serpente do pai, a serpente da mãe. Pode trabalhar com o som, o cristal e com o sino tibetano. Então, você trabalha esses chakras, primeiro, terceiro e 5. Né? E a forma que a gente mais utiliza é com floral. Mas utiliza também, tem outras técnicas, como mantra desses 3 chakras, para você ativar a serpente do pai, mantra dos 3 chakras da mãe, né, para ativar a serpente da mãe. Então, são outras formas de utilizar também. Outro aspecto que me chamou muita atenção foi a escolha do F3. A escolha do F3, mesmo numa condição agudizada. Isso demanda feeling de quem está fazendo o processo terapêutico. E você fez uma escolha. Olha, eu poderia realmente tirar um pouco dessa energia, porque estava existindo aparentemente uma energia exacerbada do elemento madeira, por isso o processo depressivo, podendo gerar complicações no que se diz respeito a libido, vícios, irritação, a própria depressão em si. E você fez a opção de trabalhar o vento a partir do ponto terra na madeira. Até porque, assim, tem que analisar direito, mas se tem uma depressão do elemento madeira, o F2 vai deprimir mais o elemento madeira, né? Porque ele vai botar fogo na madeira, vai sedar mais a madeira. O F3, ele vai já colocar terra. Imagina botando adubo numa planta. Então, eu achei muito, muito, muito interessante essa tua percepção. Gostei muito também de um conteúdo que você não era nem obrigado a ter essa profundidade, mas foi a parte da fisiopatologia energética da alquimia paracelsiana. Muito interessante. E um bom conhecimento, muito bom conhecimento da fisiopatologia energética e da fisiologia energética na medicina tradicional chinesa. As colocações muito precisas. A opção também tratar dois aquecedores ao mesmo tempo, isso é uma opção difícil. E você fez uma escolha muito acertada, né? Você trabalhou onde tem a desarmonia e trabalhou onde pode potencializar, inclusive, a energia dos rins para diminuir esse processo depressivo que você trabalhou com BC17. Uma escolha muito boa, foi uma escolha acertada dos 2 aquecedores. Excelente escolha também dos pontos sistêmicos. Fiquei muito satisfeito com a escolha dos pontos sistêmicos, triângulo de Buda, o ID1, com uma ação terapêutica bem precisa sobre o ombro, né? O ID1, ele para ombro congelado não tem nada igual, né? Muito boas explicações da fisiologia energética, como você falou. Excelente tomada de decisão no que se diz respeito à limpeza dos emuctórios. Essa foi a parte que me chamou mais a atenção, porque você se apropriou desses conhecimentos de alquimia. Se apropriou. A deficiência que você teve, porque começou o processo atrasado. Você teve que fazer um curso de resumido, né? Porque você entrou um pouco depois que a turma começou. Compensou pelo que você se aprofundou na parte da alquimia. Muito, muito, muito bom mesmo. Os compostos, a atividade física para a limpeza salina, muito bem observada. A observação
dos emuctórios a partir das fezes, sono, suor, libido, e você fez um diagnóstico muito preciso. Resumindo, na realidade, você conseguiu me emocionar como professor. Eu fiquei emocionado, eu fiquei muito feliz. A mesma emoção que eu sinto, por exemplo, quando eu vejo a avaliação que foi feita por Lu e Daniel, porque eu percebo esse conhecimento tomando vulto. Ele saiu de uma fonte lá atrás, que veio antes de mim, aqueles que me antecederam, passaram por mim, aumentaram um pouco o volume a partir das minhas experiências, e hoje eu percebo Lua, Daniel, Rosinha, todas as pessoas que vieram depois, dando mais massa a isso. A contribuição, por exemplo, que você colocou, que Rosinha trouxe com as técnicas da massagem no abdômen, né, que vem dos conhecimentos que ela já recebeu lá no Pura Luz Yoga, os conhecimentos que ele recebeu dos conhecimentos da medicina ayurvédica. Isso vai somando a uma metodologia, que é o método Takai, que eu já falei, não é estático, é um método absolutamente dinâmico, né? E que vai se apropriando desses conhecimentos e vai adotando esses conhecimentos nessa grande família, como se fosse uma incorporação de mais almas nessa alma que vai se tornando, esse espírito que vai se tornando o método Takai. Então, só tenho que parabenizar. E agora eu gostaria de abrir a palavra para os demais que queiram fazer, tiver alguma dúvida, queiram fazer algum questionamento, queiram falar alguma coisa. Eu estou muito feliz, estou emocionado, feliz mesmo com esse processo. Estou esperando os outros colegas que optem por fazer essa apresentação. Eu mesmo sabendo que eu dei a possibilidade de quem não quiser fazer, não fazer e já entrar na pós-graduação e fazer a pós-graduação. Mas agora, por exemplo, o Pedro já vai ter o diploma de terapeuta Takai, né, no curso livre. Ele já vai atuar com essa chancela dada pela UNAT. Tá? Então, eu vou abrir a palavra agora, deixar a Shabane assumir aqui, porque ela comanda a entrada de cada um de vocês. Para já tem um pedido de entrada ali. Uma outra coisa também que eu queria colocar para vocês é pedir desculpas também, porque por essa dinâmica nossa, eu depois percebi que, como anfitriã, eu poderia limitar a questão da imagem e do vídeo, do som. Eu só vi isso depois. Em alguns momentos a gente teve, né? Às vezes as pessoas entram, não viram as informações iniciais, e aí, mas depois a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? E para poder passar a palavra, só também para dizer, viu, Pedro, que outro aspecto importante foi que tanto o interagente como você também identificou a questão de gênero, né, cisgênero. Então, são aspectos importantes que dizem muito da postura que a pessoa assume diante da vida, não é mesmo? São dados importantes, né? Então, parabéns por isso. Mas sim, quem quer começar? Pronto. Vou fechar aqui, pode abrir aí. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu quero dizer da minha felicidade da volta de Lua. Eu acho que a gente, dessa turma, pelo menos assim, eu não conhecia, e Lua e Daniel acolheram a gente muito bem, né? Nas sextas-feiras à tarde, nos nossos estudos. E senti muita falta de Lua. É muito bom ter você de volta, Lua. E assim, parabenizar Pedro, né? Muito, assim, ao mesmo tempo que fico muito feliz com o trabalho excelente que Pedro apresenta, né? Tanto a parte de conteúdo como principalmente a parte das imagens. Até já anotei algumas fontes que você colocou para eu já ir buscar também nessas fontes, beber nessas fontes. Parabéns, Pedro, seu trabalho está excelente, assim, fiquei muito feliz com o seu trabalho e também muito preocupada, né? Porque agora a gente tem uma missão você começou, né? Se você é o primeiro trabalho a ser defendido, com alta qualidade, com muita maestria, isso nos traz uma responsabilidade ainda maior, né? De estar
de garantir esse nível a partir de agora, né? É só isso. Saudade de todos também. Eu bem agradeço muito. Deixar a dica aí. Eu aperriei muito o Léo. Mandei para ele várias vezes o trabalho. Falei com o Saulo. Saulo é maravilhoso, me ajudou muito também em termos de conhecimento. Lua fez uma revisão do meu trabalho escrito também. Quem eu pude pedir ajuda, eu pedi. E eu também estou disposto a ajudar, se não com conhecimento técnico, pelo menos com a fonte das imagens. Não é um trabalho impossível, assim como todo TCC a gente tem uma pressão muito grande, mas a gente tem um conhecimento também, né? Fico muito feliz de Lua ter voltado também, estava com saudade. Fui recebido por ela, por Daniel, fui recebido por todo mundo e foi um momento muito feliz da minha vida esse curso, né? Léo falou que ficou emocionado, não ficou não, quem ficou fui eu, viu? Estou me segurando aqui de todo jeito. E estou à disposição. Quem precisar de ajuda, de alguma forma, que eu puder ajudar, também estou aqui à disposição, tá bom? Ok. Então, mais alguém queria fazer alguma consideração, alguma pergunta, algum comentário? Eu queria mandar um cheiro para a dona Valderez, que está aí atrás. Chegou agora, está escondida. Ela também veio para poder falar com vocês. Assumir o lugar dela de rainha. Também quero dar um alô para vocês. Eu passei uma época, uns dias meio adoentada agora, mas me recuperei. Eu acho que já estou livre de doença. Estou bem, estou satisfeita, já vou voltar para Recife. Passei aqui uns 15 dias a 18 com o Léo, me agulhando. Mas eu estou legal agora. Só fiz emagrecer um pouco, porque eu me resguardei para não fazer muita zoada aqui. Mas está tudo legal comigo agora. Um cheiro, dona Valderez. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, Rosinha. E parabéns a todos vocês por terminar de seus cursos. Saudade. Tchau. E bora fazer essa banda Takai, viu? Bora, meu filho. Olha, tem esses aqui, ainda tem outros. Meu piano para cá, não para eu tocar. Também, né? Também. Que eu já não sei mais nada. Para arranjar quem toque nas constelações. O negócio é transportar o piano, tirar do 7º andar, que vai ser ela. Viu? Ele que faça o milagre. Bom, até breve. Tem mais alguém que gostaria de colocar aí alguma coisa? Não? Bem, se não, a gente fica aí com esse registro, né, dizendo que não tem lanchinho, né? Eu queria aquele cuscuz com tomate. Mas estamos muito felizes de... Bem, eu vou ter um lanchinho agora aqui, tá? Dá licença. Eu só quero lembrar o seguinte, pessoal. Privilégio de você, privilégio, Daniel. Lembrar, pessoal, que eu preciso da confirmação de quem está vinculado às pós-graduações. Quem está vinculado à pós-graduação de terapias integrativas, quem está vinculado à pós-graduação de constelação sistêmica. Eu preciso dessa informação, porque a gente já vai, inclusive, ter que mandar para a faculdade o nome com os certificados de graduação das pessoas que forem fazer as pós-graduações. E outra coisa rápida, nós vamos ter agora em maio já um curso, que é o curso de terapia de reprogramação de traumas e fobias. Vamos refazer. E o investimento desse curso, que é um investimento baixo, a gente não botou alto, botou investimento baixo, ele já vai ser debitado da primeira parcela dos cursos da pós-graduação. Tá? Então, é uma forma até de a gente vincular quem vai fazer realmente a pós-graduação ou não. Lembrando que o que você pagar desse curso, que vai ser agora, vai ser R$170, o que você pagar, isso já vai ser debitado da tua primeira parcela da pós-graduação. Tá bom, pessoal? Esses aspectos aí, gente,
essa história da pandemia, quando pegou todo mundo de calça curta, né? Então, a gente vai estar encaminhando em breve a ficha de cadastro para quem vai fazer a pós-graduação, uma lista de documentação que vocês têm que devolver para a gente que a gente possa, então, encaminhar os trâmites burocráticos necessários. Tá certo? É isso. Então, podemos fechar a reunião aqui? Então, grande abraço, Pedro, parabéns. Tchau, gente. Saudades. Uma festa. Vê se todo mundo aparece a cara aí. Cadê? Todo mundo vai mostrar não sua cara? A gente tira uma foto aqui, tira um print. Novos tempos, cadê? Vou habilitar todo mundo, hein? Posso? Pode. Todo mundo se habilita? Vamos lá, quem pode se habilitando? Olha todo mundo aparecendo. Ah, quanta Já gente. tô na pose. Vamos lá, eu vou ver se eu consigo agora dar o print. Vocês sabem dar print? Tá bem? É o quê? Deixa, o pessoal vai apresentar a coisa ainda. Deixa eu ver se está saindo aqui. O print screen. Aqui, né? Cadê? Tá faltando. Pamela, Ana Paula, Duda, Ana Maria convidada. E aí, Duda? Ei, Duda. manda um abraço pra Tiaguito aí, hein? Aí, cadê? Falta Ana Paula e falta a Pamela. Vai logo. Vou fazer aqui, vou tentar. Quer tirar uma foto? Como é que eu não consigo dar esse print aqui? Alguém tira a foto, calma. Alguém tira a foto aí. Alguém dá print aí também. Espera aí. Vou ver se deu certo aqui. Está no seu rosto, Léo. Eu tenho que ver Eita, se... aí vai Posso? ficar bom. Mais pra para frente, baixo, pai. Léo. Aí, vai. Vocês conseguiram dar o print aí? Eu acho que eu consegui também aqui. Assim. Sim, cuidado com o seu rosto. Pronto? Então, Ctrl aqui. Travou? Não. Travou. Só Não. a gente tá se mexendo. Faz isso. Não, voltou. Voltou, foi? Ô, gente. Vou fechar, gente. Tchau. Um abraço. Plantem! Não compre.